novo, dessa vez para dentro desse livro aqui, que é onde eu tenho o conto O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. E que escritor, hein, gente? Que habilidade com o português, uma coisa linda, eu fico encantada. E me encanto ainda mais com essas histórias antigas, sabe? Que tem um jeito de falar que não se usa mais, tem algumas palavras que nos obrigam a ir ao dicionário algumas vezes, no caso desse conto. Tudo isso dá pra mim a sensação de que a leitura é uma viagem no tempo, sabe? E quem frequenta aqui a sala de prosa já me ouviu falar que eu entro num livro clássico como quem entra num museu, curiosa, atenta, para ver o que é que o passado tem para me dizer. O René Descartes dizia que ler um bom livro é conversar com as melhores mentes do passado. E eu sinto exatamente assim. É como se o Lima Barreto estivesse conversando comigo sem intermediário nenhum. Eu acho isso fascinante. Então vamos lá, para as reflexões que esse conto trouxe. Foram várias, mas eu separei algumas aqui para a gente conversar. A primeira delas é a superficialidade. É impressionante a gente ver como a superficialidade é bem sucedida nesse conto. Eu imagino que Lima Barreto estivesse fazendo uma crítica à sociedade da época, esse conto é de 1911, mas continua muito válido, extremamente atual. A superficialidade continua sendo bem sucedida no nosso tempo também. E é lógico que me vem a pergunta por quê? Se podemos ser tão mais profundos, se podemos ser uma vida tão mais consistente, por que é que a gente se contenta com a superfície? Uma das respostas possíveis é o fato de que dá menos trabalho ser superficial. Existe uma passagem aqui no conto que me criou uma imagem muito clara disso que eu tô querendo falar para vocês, que é a hora que o Castelo entra na casa do barão e percebe que ela tá um pouco decrépita, o jardim mal cuidado. Ele diz assim: olhei um pouco o jardim e vi a pujança vingativa com que a tiririca e o carrapicho tinham expulsado os tinhorões e as begônias. Se a gente usar a imagem do jardim representando o nosso mundo interno, a gente vai ver muito claramente que as tiriricas, os carrapichos estão representando os nossos vícios, os nossos maus hábitos, os nossos defeitos. Já as flores, as plantas ornamentais representariam as nossas virtudes. Num jardim real ou no nosso jardim interno, as pragas tomam conta rapidinho, sem a gente fazer nenhum esforço. O egoísmo, a inveja, a preguiça, a gula, tudo isso brota sem a gente se esforçar. Agora, se a gente quer a virtude, né, a justiça, a coragem, a generosidade, tudo isso exige da gente um trabalho, assim como a profundidade. A gente tem que se locomover, a gente tem que cultivar, né? Nesse caso, nós somos os jardineiros. A gente é que cuida daqui de dentro. E vai brotar, vai vingar aquilo onde a gente colocar mais esforço. Tem sempre aquelas pessoas que vão dizer: ah, mas as tiriricas e os carrapichos fazem parte da natureza, eu sou assim mesmo. É verdade, eles fazem parte da natureza. Acontece que de todas as espécies que existem, o ser humano é o único capaz de contornar, de domar a sua natureza, o único que tem esse poder de escolha. Tem pessoas que entendem isso como privilégio, tem outras que entendem como castigo, mas o fato é que nós somos os únicos que podemos trabalhar isso dentro da gente. Será à toa? Será que é para a gente poder continuar sendo um terreno baldio ao invés de um jardim? É para pensar, né? E existem várias dimensões em que a gente pode se cultivar. A gente tem a dimensão física, precisamos cuidar do corpo, da saúde para viver bem, viver mais e melhor. Tem a dimensão das emoções, né? Quais são as emoções que a gente quer cultivar, quais a gente vai deixar crescer, tomar conta da gente. Tem o cultivo intelectual, do que eu me abasteço, o que é que eu leio, o que é que eu escuto, com quem que eu converso, como é que eu desenvolvo as minhas ideias. E o cultivo espiritual, claro, a relação com o transcendente, com aquilo que vai além de nós. Existe trabalho por uma vida inteira que talvez seja justamente aquilo que vai dar sentido para a própria vida. A gente se transformar num jardim bonito, habitável, convidativo, gostoso de estar. Um outro aspecto que eu achei muito interessante nesse conto foi o fato de que nenhum daqueles homens da família que herdou o livro em javanês teve a curiosidade de ler, de aprender para entender o que estava escrito ali. Guardavam como um talismã, mas não sabiam na prática do que se tratava.
E aí, no conto, o Castelo diz assim: sabes bem que até hoje nada sei de javanês, mas compus histórias bem tolas e impingi-as ao velhote como sendo do crônico. Como ele ouvia aquelas bobagens. E nós? Será que a gente não ouve muita bobagem também? Qual é o risco que a gente corre de entregar para o outro a tradução de alguma coisa que diz respeito à nossa vida, ao mundo em que a gente vive? A gente delegar para o outro aquilo que vai nos abastecer. É claro que não dá para saber tudo em profundidade, nem perto disso, mas aqueles assuntos que são de maior interesse, aqueles dos quais a gente quer participar, esse trabalho de busca da profundidade que a gente estava falando no começo faz parte desse cultivo que a gente conversou, o cultivo intelectual. E a gente sempre pode beber na fonte, ler nos livros, conversar com os especialistas, enfim, tentar ir em busca da verdade daquilo que nos interessa, dos assuntos que são caros para a gente, ao invés de delegar para qualquer um. Uma outra reflexão que surgiu foi logo no começo, quando o Castelo disse que o amigo dele, ao ouvir as histórias, estava embevecido com as histórias dele. E um pouquinho mais pra frente, que ele fala que o genro do barão estava maravilhado com o fato dele falar javanês, e depois todas as outras pessoas que ficam lá admirando toda a capacidade do Castelo, né? Esse fato da gente ficar embevecido pelo outro. Já paramos para analisar o que é que nos maravilha no outro? Por que é que a gente fica tão embevecido? O que é que o outro faz ou diz, ou o que ele é que me deixa assim tão maravilhado? E outra, será que isso é real? E uma terceira pergunta, se eu fico tão maravilhado, tão embevecido, por que é que eu não me esforço ou não procuro desenvolver algo semelhante em mim? E por último, eu queria concluir com uma reflexão que eu ainda não consegui terminar, que ainda está aqui fervilhando na minha cabeça. Eu conversei com uma amiga anteontem sobre o conto, ela tinha lido, a gente trocou umas ideias, e como eu falei com vocês, é muito legal, muito mais rico a gente ter com quem trocar, porque cada um observa um aspecto diferente do conto. E ela trouxe um olhar completamente novo que eu não tinha ainda desenvolvido sobre o conto, que foi o fato de o Castelo ter sido, na verdade, uma pessoa muito ousada, astuta, e do quanto a necessidade desenvolve na gente habilidades às vezes inéditas, né? A própria criatividade para a gente lidar com a situação. Ou seja, ela viu várias virtudes ali no comportamento do Castelo, claro, que não aprovando o fato dele ter sido desonesto com o velho, mas ela viu um aspecto completamente diferente, muito mais luminoso. O próprio fato dele ter sido uma ótima companhia pro barão até os últimos dias, a ponto de ter sido incluído no testamento dele, enfim. A pergunta que eu fiz para mim mesma é: será que é justo, ou será que é correto colocar essa pessoa na caixa da desonestidade e deixar ela lá? Será que dá para separar o ser humano do comportamento dele e tentar me relacionar com a parte boa, com a parte em que eu vejo as virtudes? Eu fiquei muito grata pela reflexão, pelo olhar que ela ampliou, por ela ter permitido com que eu visse o Castelo sob outros pontos de vista. A gente segue a reflexão. Bom, para a semana que vem eu escolhi um conto da Lígia Fagundes Telles, em homenagem ao aniversário de 97 anos dela, que foi no domingo passado, dia 19. O conto se chama Os Objetos, e eu queria fazer uma sugestão especial em relação a esse conto. Fiquem bem atentos ao que vocês sentem ao ler, mais do que aquilo que vocês vão entender ao ler. É lógico que qualquer obra, se a gente deixar ativada essa dimensão afetiva, ela se enriquece. Mas nesse em especial, fica aqui a minha sugestão. Fiquem atentos ao que você vai sentir ao ler o conto Os Objetos, da Lígia Fagundes Telles. Feliz aniversário para ela. Até semana que vem.